Bom, como eu começo sempre minha palestra falando da coisa que as pessoas mais me perguntam, é inevitável. Como que se fala o meu sobrenome? Não parece, mas eu estou com 50 anos. E faz só 50 anos que eu ouço essa pergunta. Praticamente todos os dias. Vocês já devem estar de saco cheio quando as pessoas perguntam crédito ou débito, né? Mas só faz 2 ou 3 anos que isso acontece. Essa minha pergunta faz 50. E quando eu vou viajar, por exemplo, são várias vezes no dia, então é no check-in do aeroporto, no check-in do hotel. Vou dar uma palestra, a pessoa que vai me apresentar pergunta como é que fala seu nome. Eu digo que eu sou conhecido como Henrique Silêncio. Se eu estou em algum lugar que estão chamando pessoas, Antônio Carlos Oliveira, eu, Maria Augusta Moraes, eu, Henrique, eu. Então, para facilitar a pronúncia, eu criei uma sintaxe que eu acho que ficou claro agora. Então, meu sobrenome ele não existe, ele falado. Eu mesmo já soletro direto, em vez de falar. Eu vou mostrar para vocês uma coisa para facilitar bem essa soletrada. Henrique Schwartz. Henrique. Como se fala isso aqui? Bem, eu vou soletrar. S de septífago, Z de zigosfório, K de gay sermiliano, L de linfogranuloma e O de opósito de carne. Fácil, né? Bom, a teoria que vocês vão ouvir hoje, eu dei o nome de inteligência criativa, que é uma teoria filosófica baseada no estudo e na observação do processo de desbloqueio criativo. Por que é teoria filosófica? Porque vocês vão ver, a gente vai falar aqui de como funciona o nosso cérebro, como a gente funciona como indivíduos e como grupo social, e o que a criatividade tem a ver com tudo isso. Acabou que no meu estudo eu fui aprofundando a criatividade, chegou uma hora que eu passei a criatividade. Comecei a estudar o comportamento humano. Só que a criatividade continuou participando desse processo. Tá? Vocês vão ver por quê. E aí, a inteligência criativa, na verdade, é uma forma diferente e nova de você ver a vida. Por isso que é uma teoria filosófica. Não passou da questão simplesmente didática. Essa teoria ela parte desses 3 passos que eu digo que são importantes para a gente desenvolver nosso autoconhecimento. Descubra-se, desvende-se, encontre-se. Descubra-se. É chato dizer, mas é que não tem outro jeito, né? A gente é gado. Nós somos gado. A gente é uma população de bovinos que anda conforme a população toda. Então, se o gado está indo para a esquerda, a gente vai para a esquerda. Se o gado vai para a direita, a gente vai para a direita. Se o gado para, a gente para. Se o gado anda para trás, nós andamos para trás. Se vocês começarem a perceber, as pessoas e nós mesmos nos comportamos dessa maneira. Gado puro. Só que, encontre-se, né? Aonde você está dentro dessa manada? Quem é você nessa manada? Tudo bem que você faz igual a todo mundo e você é parecido com todo mundo. Mas quem é você? Onde você está? Tá? Primeiro passo. Segundo passo, desvende-se, né? Dentro de você tem o quê? Diferente dos outros. O que você tem de igual aos outros e o que você tem diferente dos outros? Tá? Então dentro da gente tem lá filé mignon, picanha e tal. Mas assim, é importante a gente saber qual que é a nossa constituição. Não física nesse caso, né? Mas qual é a nossa constituição. Como que a gente é independente do gado. Tá? E a partir do momento que você descobre como você é independente do gado, você pode se encontrar. Tá?
Você continua sendo gado, porque não tem como a gente deixar de ser gado, mas a gente pode ser um gado, né, uma vaca diferente, uma vaca colorida. Tá? Ou não, você pode continuar depois que você descobrir qual que é a sua... que você se desvendar, você pode querer continuar sendo igual a todo mundo. Não existe certo e não existe errado. É uma opção. Agora eu posso, dentro do gado, ser uma vaca diferente. Eu vou ter problemas, porque o gado vai dar para a direita e eu vou querer andar para a esquerda, mas eles vão me empurrar, vão me atropelar. Eu vou querer parar enquanto o gado anda. Isso vai criar problemas, mas isso é o preço que a gente tem que pagar, se a gente quiser enfrentar o gado. Mas a gente nunca vai deixar de ser gado. E uma coisa que eu costumo falar antes de começar a palestra é: talvez você não goste do que você ouça aqui hoje. E é provável que não goste, porque quando a gente quebra um padrão, quando a gente enxerga as coisas de um jeito e a gente ouve uma visão diferente da nossa, aquilo incomoda a gente. Não tem um julgamento real, assim, analítico. O simples fato de ser diferente daquilo que você acredita já incomoda. Tá? Então, se vocês não gostarem da palestra, eu já estou avisando antes. É um jeito também para me garantir aqui, né? Eu gosto de falar que criatividade é um martelo na serralheria ou na marcenaria. Por que o martelo? Porque você pode falar só de um martelo, mas vai ser muito chato. Eu vim aqui dar um workshop de marcenaria e falar só do martelo. E falar, o martelo é muito importante, porque você martela os pregos, você arranca o prego, você faz isso. E ficar só no martelo. Tem muita gente que fala só de criatividade, isolando esse assunto do resto. Ok, pode falar, mas eu não acredito que isso, de fato, chegue no cerne da questão. Do que é, de fato, a criatividade. A criatividade é uma ferramenta dentro de um estúdio, é uma ferramenta dentro de uma marcenaria que tem madeira, tem serrote, tem parafuso, tem lixa, tem serrelé, tem de tudo. E o martelo é uma das ferramentas. Então para mim não faz muito sentido eu falar de uma ferramenta só. Eu gosto de falar de toda a marcenaria e no final eu vou falar do martelo, aí vocês vão entender, eu entendi para que serve o martelo. Eu gosto de começar bem do começo, tá? Então assim, vou começar 14 bilhões, vai demorar um pouquinho a palestra, porque 14 bilhões de anos até chegar aos dias de hoje vai demorar um pouco. Mas é importante que a gente começar realmente do começo. Tá? 14 bilhões de anos atrás. Big Bang. Tá? Big Bang. Big Bang Theory. Vocês assistem esse seriado? Há 14 milhões de anos atrás teve o Big Bang. Já disse que não existiu já outras teorias, mas essa é a mais conhecida. E que gerou o que eu chamo de o tudo. O tudo tem gente que chama de natureza, tem gente que chama de Deus, tem gente que eu chamo de o tudo. Porque é o tudo. Tá? É tudo que a gente conhece. E o que é o tudo? É um sistema, é uma máquina, como se fosse uma máquina que funciona com várias regras e vários componentes, mas sempre dentro de uma lógica. Nada no universo é à toa, sem querer, acontece por acaso. Tudo tem uma lógica. E tudo tem energia e movimento. No universo, tudo tem energia e movimento. Eu estou batendo aqui nesse púlpito de madeira, que deve existir já há 5 anos, e antes disso era uma árvore. Então, a gente pode até dizer que antes disso ele era vivo e agora é morto, e portanto ele é inerte. E não é. Porque se você aproximar, você vai ver as moléculas dessa madeira e ela vai estar em movimento. Tá? Então não existe nada no universo que não tenha energia e movimento. Tá? Quer dizer, existe quando não tem nada, é o vácuo, não tem nada. Mas as coisas têm energia e movimento. Essa energia e movimento, quando elas adquirem uma certa consciência,
Então deixam de funcionar simplesmente ali em ser, né? Elas começam a existir de uma outra forma. Surge uma coisa que eu chamo de... Não sou só eu que chamo, né? Todo mundo chama de vida. Quando a energia e o movimento se associa a essa certa consciência, surge o que a gente chama de vida. Quer dizer, tem energia, movimento e tem uma consciência. Tá? Essa consciência é no gene. Escreve gene, né? A gente fala gene. Pode falar gene. Mas é o gene e a consciência. Tá? Por que eu falo que o gene é a consciência? Ele tem uma diretiva que eu chamo de diretiva primária. Todo gene, seja de animal, seja de planta, ele tem um comando interno que diz: sobreviva a qualquer custo. E não é racional, não é consciente, é inconsciente. A gente tem isso dentro da gente. Tá? Por mais civilizado que você seja, e você trabalhar num lugar como a FEAC, trabalha muito com a emoção das pessoas e com a bondade das pessoas e tal. Só que eu tenho certeza que se vocês estivessem ali naquela boate que pegou fogo, vocês iam pisar em cima da cabeça das pessoas no chão para poder sair. E depois vocês iam ficar com remorso. Ou daquele navio que virou, né? As pessoas começam a... Elas querem o quê? Elas querem se salvar. Elas querem seguir a diretiva primária. Sobreviva a qualquer custo. É instantâneo, é instintivo, a gente não tem muito controle sobre isso. Tá? A gente consegue de vez em quando controlar isso racionalmente, sendo um pai, sendo uma mãe, que de repente pode abrir mão da sua própria vida por um filho, por uma filha. Mas aí já é uma coisa racional. O automático é a gente cuidar da nossa vida como se fosse a coisa mais importante. De fato é, né? E para alcançar a diretiva primária, o GEM criou uma máquina, mas no caso dos animais. Esta máquina, que não tem bem essa forma, tem esta forma. Tá? Nosso cérebro é uma máquina, nosso corpo inteiro é uma máquina, mas o cérebro é uma coisa extraordinária, né? E que tem um sistema operacional que vem gravar de fábrica. Você fala, a gente não nasce sabendo. Nasce sabendo, sim. Tem coisas que a gente nasce sabendo. Mamar, por exemplo. Ninguém precisa ensinar a criança para mamar, ela nasce sabendo. A criança nasce sabendo chorar. A criança nasce sabendo fazer xixi, fazer cocô, nasce sabendo respirar, nasce sabendo um monte de coisa. Tá? Então é um sistema operacional, que nem quando você compra um computador que já vem com uma coisa que faz ele ligar e faz ele aceitar os outros softwares, que é o sistema operacional. A gente não está completamente vazio quando a gente nasce. E para que a diretiva primária seja cumprida, existem vários outros comandos que também são inconscientes e que também a gente não tem como fugir. São inquestionáveis. Prolifere. O GEM manda proliferar as plantas e os animais. Por quê? Porque se você proliferar, quanto mais indivíduos de uma espécie, maior a possibilidade dessa espécie sobreviver. Tá? Então a gente precisa proliferar. Comando número 1. Comando número 2. A gente precisa competir. A natureza é eminentemente competitiva. Tá? Começa lá no espermatozoide. Tem milhões de espermatozoides e o melhor, não necessariamente o mais rápido, né? Não sei qual que é o critério, é o que chegar primeiro, vai germinar o óvulo. É uma competição. Por que uma competição? Porque a natureza é muito, muito interessante, muito inteligente. Se pôr um espermatozoide só e se ele falhar, acabou. Tá? A natureza não pode ficar tomando conta de cada pequena situação. Então ela tem que garantir que as coisas funcionem.
para garantir que as coisas funcionem, você precisa ter quantidade. Então nasce quantas tartarugas para chegar à vida adulta? Tartaruga. Nasce um monte. Tá? E se nascesse uma só, morria e acabava a tartaruga. No caso da tartaruga, que tem muitos predadores. Outros animais que não têm predadores não nascem tanto. Nós não temos tantos filhos. Porque a gente não tem tantos predadores. Tá? Tudo, vocês percebem que tudo vem lá do sobreviva a qualquer custo. O gen quer sobreviver como indivíduo e como espécie. Alimente-se. A gente precisa se alimentar. Não existe nada que sobreviva sem combustível. Tudo precisa de combustível. Então, como a gente tem uma energia que precisa ser... que a energia que tem que ser sempre aumentada e mantida, então a gente precisa se alimentar. Faz um encontro, né? E bota uma mesinha lá com umas comidinhas. Some, né? Você percebe que a comida é uma coisa, mesmo que a pessoa não seja obcecada, como algumas pessoas são, eu, por exemplo, né? Fica aquelas mesas cheias de comida, eu vou pegando. Mas você vê que existe uma coisa com a comida. Tá? A gente tem esse comando, coma. Tá? Por isso que é difícil emagrecer. Porque a gente tem um comando interno que fala coma. A gente não tem um comando interno que fale fume, que fale beba álcool, que fale... Por isso a gente pode parar. A gente pode parar de fumar. A gente pode parar de beber álcool, a gente pode parar de usar droga, a gente não vai parar de comer. O alcoólatra, quando precisa parar de beber, o que ele faz? Ele não pode tomar uma gota. Porque se tomar uma gota, toma uma garrafa. Quem gosta de comer, não tem como não comer. Ele tem como. E aí, o cérebro, ele aciona um comando que fala assim, come, não tem problema. Quando vocês sabem dessa situação, né? Você fala assim, não, eu vou comer pouco. Aí a hora que você vai comer, você fala assim, mas só uma empada? Não vai fazer diferença. O que uma empada vai fazer de diferença, né? Na hora ali, né? Aí você come a empada e fala assim, 2 empadas, onde tem uma ou 2? Né? Uma Coca-Cola. Coca-Cola, tudo bem, faz mal, mas uma Coca-Cola. E aí você chega no final, você comeu 5 empadas e tomou 3 Coca. E aí você fica com a consciência pesada. Porque aí volta a consciência, desconecta o cérebro da necessidade de comer, aí você volta a consciência e fala assim, por que eu fiz isso? Não vou fazer mais. E da próxima vez que você estiver lá na frente das empadas, vai comer mais 3, 4. Porque o cérebro vai fazer você comer. Vocês percebem que é mais forte realmente do que a gente. Na hora, a coisa mais correta do mundo é comer. E você acha justificativa para fazer isso. E você come para gerar energia. E o cérebro precisa gerenciar essa energia. Ele não pode gastar energia, né, de qualquer jeito. O cérebro gasta 25% da nossa energia corporal. Só o cérebro. Vocês imaginam a força que exige o cérebro. Por quê? Porque ele é o comandante de tudo. E ele não pode gastar energia à toa. Por isso que a gente não gosta de fazer ginástica. Por isso que a gente não gosta de fazer academia. Porque é uma coisa antinatural. O ser humano foi feito para fazer atividades físicas normais na vida. Não foi feito para ficar em casa, sem fazer nada e ir para a academia. Então, ir para a academia é realmente uma coisa que exige muita força de vontade, porque é antinatural. Quem gosta de ir para a academia tem alguma patologia. Como eu falei, tem um sistema de gestão de energia, né? 25% do funcionamento do nosso organismo, da nossa energia corporal, é gasta pelo cérebro. Tá? E ele tem uma obsessão por economizar energia. Por quê? Porque o nosso cérebro ainda está na época que a gente estava dentro das cavernas. Vocês sabiam disso? Quanto tempo demora para um animal, uma espécie evoluir? São centenas de milhares de anos, não é isso? Para ter evolução da espécie. Há quanto tempo existe ser humano? Há quanto tempo nós somos seres humanos? Segundo
os historiadores, a primeira civilização conhecida são os sumérios de 6.000 anos atrás. 6.000 anos em evolução de espécie não é nada. Então, nosso cérebro não evoluiu muito em 6.000 anos, porque não dá tempo para evoluir. Só que a vida lá de fora evoluiu bastante, né? E a gente o cérebro não conseguiu acompanhar. A própria, eu estava falando de comida, né? A própria formação de gordura. Para que a gente tem gordura? Para guardar energia. A gente não sabe quando vai ser a próxima vez que a gente vai se alimentar. A gente precisa guardar para um evento futuro. Vocês não sabem a próxima vez que vocês vão se alimentar. A gente tem horário para se alimentar. A gente tem cozinha, geladeira, tem bar, boteco, tem tudo. A gente sabe que a gente vai comer. E sabe quantas vezes a gente vai comer. Pode comer o dia inteiro se quiser. E guarda a gordura mesmo assim. Porque o processo ainda é do tempo em que não se tinha nada disso. Tá? Então ele tem uma obsessão por economizar energia porque ele não sabe qual é a próxima vez que vai se alimentar e vai gerar, né, a energia com alimento. Essa obsessão me fez entender que todo o cérebro é judeu. Então, essa coisa é mão de vaca de energia, né? Não abrir mão, por quê? A gente quando quebra o braço, por exemplo, engessa, o que acontece com o braço? Ele atrofia. Por quê? Porque o cérebro entende assim, esse membro não está se mexendo, eu não preciso mandar todos os nutrientes que eu mando normalmente, vou mandar só o suficiente para ele sobreviver. E a hora que você tira o gesso, o braço está atrofiado. Aí você volta a mexer o braço, ele volta a receber o cérebro e diz, agora eu posso voltar a mandar os nutrientes. Mas o que o cérebro quer? Toda vez que a gente bota o cérebro para gastar mais energia do que ele está programado, ele vai achar ruim. Toda vez que a gente tem que fazer um raciocínio, toda vez que a gente tem que pensar muito em alguma coisa, toda vez que a gente tem que quebrar algum padrão, a gente sente um desconforto. Por quê? Porque o cérebro não quer gastar mais energia do que ele já definiu para ele mesmo. Ele vai gastar por causa da sobrevivência, mas se ele puder escolher, por isso que é bom ficar em casa sem fazer nada, ver televisão. Por isso que o sonho de todo mundo é ganhar na loteria e poder não fazer mais nada. Não é um defeito, isso é natural. Aí eu tenho o comando número 5, que é um... Todos são importantes, mas esse é fundamental. Adapte-se. Se uma espécie quer sobreviver, ela precisa se adaptar. O que quer dizer se adaptar? Quer dizer que a natureza, na sua sabedoria, vai jogar um monte de animais num ambiente e esse ambiente ela não tem controle do ambiente, não tem controle da reação dos animais. Então, assim, os animais vão ter que, ao mesmo tempo que eles têm as características próprias, inerentes à sua espécie, eles vão ter que desenvolver alguma coisa, tanto fisicamente quanto comportamental, para facilitar a adaptação naquele ambiente. Então, se você vai para o Polo Norte, só tem urso polar, não tem urso cinza. Porque no Polo Norte, o urso polar se adaptou melhor. Você vai para o deserto, só tem um tipo de cobra, um tipo de aranha, um tipo de... Não existe elefante no deserto. O elefante precisa de água. Ele deve até ter tentado se adaptar a isso, mas não conseguiu. O que conseguiu foi o camelo, que conseguiu se adaptar a consumir pouca água. E aí tem aquele lagarto, vocês já viram aquele lagarto que fica com duas patinhas assim? Que é muito quente no deserto, de repente ele troca com as outras duas assim, vocês já viram isso? É uma adaptação, tá? Então é fundamental que o animal, a planta também, se adapte ao ambiente. De repente muda o tempo. Um lugar que era muito quente passa a ficar frio. E a espécie que não se adaptar vai morrer. Né? De repente tinha uma floresta enorme, de repente, aí a floresta acabou e o animal que não se adaptar a isso vai morrer. Então a adaptação é parte fundamental do nosso ciclo de vida. Aprenda. A gente, como eu falei, a gente nasce sabendo um pouquinho, mas o resto todo tem que ser aprendido depois que você nasce. Tá?
A natureza é um sistema autogerível. Então, assim, os animais e as espécies aprendem depois que nascem. Aprende como? Observando, copiando, enfim, tem várias formas de aprender. Agora, precisa aprender. E o aprender significa, inclusive, você não parar de aprender. Você não achar que aquilo que você entendeu num primeiro momento vai servir o resto da vida, porque aí significa que você não está muito adaptável. O adaptar significa que você também aprende uma coisa e você pode rever esta coisa mais para frente. Isso é adaptação. Por que é difícil a gente lidar com uma coisa que a gente não estava esperando? Porque a gente aprendeu que aquilo era de um jeito e a hora que aquela coisa vai para um outro caminho, a gente acha ruim. Mas é só uma adaptação. Tá? E quando você junta a necessidade de aprender do cérebro com a necessidade de economizar, surge o padrão, que é uma sacada do cérebro, dos animais, e não só do ser humano, mas de todos os animais. O que é o padrão? São as coisas que a gente faz automaticamente. Tá? Coisas que a gente experimenta e aprende, língua, comportamento, cultura, relacionamentos. A gente não pensa para falar português. Agora, se a gente for falar uma outra língua, dá aquele cansaço, porque a gente tem que ficar frase por frase, raciocinando que palavra, não preocupados apenas com o que você vai dizer, mas o como. E aí, se você não domina muito a língua, você tem que fazer aquela parábola, né? Para falar uma palavra, você não lembra da palavra, então você tem que explicar conceitualmente, você tem que falar 500 coisas. Agora, quando a gente está falando português, as palavras vão saindo. E vocês que falam português, que estão me ouvindo, também estão entendendo, sem precisar, vocês precisam só prestar atenção no conteúdo, não precisam prestar atenção no formato. Se eu estivesse dando essa palestra em inglês, eu ia estar cansado aqui, vocês iam estar cansados agora. Porque além do conteúdo, tinha que entender a forma. Porque não é padrão. Só que na hora que a gente atinge um nível de compreensão de algum assunto, ele deixa de consumir energia, passa a ser automático e você não precisa pensar mais nele. Né? Para que serve, né? Porque depois que a gente aprende alguma coisa, o cérebro para de gastar energia com ela. Eu adoro esse exemplo aqui. Andar, a gente parece que é fácil andar, porque a gente não nasce sabendo andar. Tá? A gente nasce sabendo nada nesse campo do movimento, né? Então a gente começa engatinhando, depois levanta e começa a andar. Agora a gente não lembra, mas a gente observa as crianças, a gente vê que é um processo difícil e demorado. Porque andar não é só mexer perna, andar é todo um sistema de equilíbrio do tronco com os braços. E a pessoa que tem algum acidente, que perde os movimentos, ela precisa fazer fisioterapia para quê? Para ensinar o cérebro de novo a andar. Não é ensinar a perna, é ensinar o cérebro. Tá? Dirigir. Antes de aprender a dirigir, parece que é impossível. Quantidade de comandos e de coisas que você tem que prestar e fazer ao mesmo tempo. Aí as mulheres, eu vejo que a maioria daqui são mulheres, se tiverem carro, vêm aqui para o trabalho todo dia de manhã se maquiando, dirigindo ao mesmo tempo. Homem se maquiar dirigindo, ele vem, aparece com 2 olhos furados por lado. E aí toca o celular e a mulher atende o celular. E continua dirigindo, continua se maquiando e fala no celular. Né? Porque é tudo automático, não precisa do pensamento. A gente dirige há 20 anos, sabe? Dirige super fácil. A gente vai morar na Inglaterra, o carro, o volante é do lado, vai começar tudo de novo. Passa a ser assim, não. Quando a gente começa a dirigir, a gente fica assim, né? Alguém fala alguma coisa, né? Depois você aprende a dirigir, ouve música, conversa, se maquia, aí vai para a Inglaterra, volta de novo, até acostumar. Eu estava pensando, eu estava lendo ontem, estava pensando, é um padrão a gente ler do jeito que a gente lê as letras irem da esquerda para a direita e para baixo. Porque a gente podia ler que nem umas línguas que são de cima para baixo.
Nossa, aí você pensa nisso agora. Nossa, é difícil, né? Não, não é difícil. É que a gente não aprendeu. Se a gente aprender, a gente começa a ler na mesma velocidade do que assim. A gente não sabe. Tá? A gente não precisa aprender tudo de novo todo dia. Tá? Você acorda de manhã, não sabe quem você é, não sabe onde você está, não sabe quem é essa pessoa, você não sabe nem o que é uma pessoa, porque o conceito de pessoa é aprendido. Tá? Você não sabe levantar porque você não sabe andar, você não sabe nem se fazer essas perguntas porque você não sabe uma língua. Quem bebe sabe o que eu estou falando. Acordar todo dia de manhã assim seria impossível a vida, não só para as pessoas, para os animais. A gente precisa aprender uma coisa, reter esse conhecimento. Para o dia seguinte a gente aprender outra coisa e reter conhecimento. Para quê? Para evoluir como espécie, para se adaptar mais fácil. Quanto mais a gente souber, mais fácil de se adaptar. Tá? E o cérebro conta com a colaboração de alguém para cuidar desse sistema de padrões. Tá? Já que o sistema é padrão, quem cuida é o Pedrão. O Pedrão é aquela voz, vocês não são loucos, tá? Existe uma voz dentro de você que fala assim, não inventa, não arruma encrenca, para quem é tá bom. Um time que está ganhando não se mexe. Você é louco, todo mundo faz assim, porque você vai fazer diferente. Tem gente que verbaliza isso para você, né? Mas assim, existe uma voz dentro de você que repete isso constantemente. Pessoas mais criativas, pessoas menos criativas, todo mundo tem essa voz que fala assim, faz igual todo mundo. Olha o gado à sua volta, né? Olha para ele está indo para a direita, vai para a direita. Olha para a esquerda, para a esquerda. A gente tem esse impulso, tá? O Pedrão, na verdade, ele é o responsável por fazer que a gente reaja conforme a nossa programação mental, porque o cérebro é programado. Existe lá o que é certo e o que é errado. O Pedrão é aquele que cuida que você respeite isso. Tá? O Pedrão nos controla a gente totalmente. Vocês acham que existe livre? Vocês achavam até esse momento que existia livre-arbítrio? Não existe. A gente é completamente controlado pelo nosso Pedrão. Ele é que diz pra gente o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer, o que a gente tem que pensar, o que a gente não tem que pensar, como a gente tem que reagir, como a gente não tem que reagir. E quem é o Pedrão? O Pedrão é esse aqui. A pergunta que eu faço, dá para discutir com o Pedrão? Dá. O Pedrão é... Sabe aqueles caras chatos que não... E Pedrão... o Pedrão não é brasileiro, tá? Então não tem jeitinho. Não tem assim, quebra essa aí, toma uma cervejinha. Ou você respeita a programação mental, ou não respeita. Se você respeitar, ele vai te premiar. Se você não respeitar, ele vai te punir. Mais pra frente eu vou falar como. Tá? Fortinho, né? Porque é forte, vocês percebem, vocês prestarem atenção, essa força interna nossa de fazer com que a gente faça tudo conforme o que a gente já conhece e conforme o que as outras pessoas fazem, é muito forte. Você precisa ter uma força de vontade muito grande, uma consciência muito grande para conseguir fugir um pouquinho disso. Muito a gente não consegue fugir. O Pedrão é um piloto automático, tá? O que é o piloto automático? O avião está lá, o piloto aperta um botãozinho, o avião voa sozinho, sem ninguém precisar ficar olhando, porque ele está numa situação comum. Aí acontece uma situação incomum, alguma chuva, alguma coisa, o piloto humano precisa retomar o controle, porque ele vai ter que tomar atitudes que ele não sabe quais são. E é exatamente isso, a gente passa o dia inteiro, a maior parte do nosso dia, no nosso piloto automático, fazendo tudo no automático. Que hora do dia que é a mais chata? Aquela que acontece uma coisa que, apesar de você saber que é possível acontecer, você não queria acontecer. O cliente recusou o projeto, ou o pneu furou, ou está chovendo, ou a pessoa que você gosta de snowboard, ou qualquer coisa. O grande sonho do nosso Pedrão é a gente acordar de manhã e passar o dia inteiro e dormir sem ter acontecido absolutamente nada fora daquilo que a gente programou. Mas que vida chata.
né? Mas a gente não gosta quando acontece uma quebra de padrão. Tá? Quando o piloto automático sai do... E não existe não padrão. Não existe, isso aqui eu não sou, eu sou fora do padrão. O fora do padrão é um padrão. A pessoa que se veste do mesmo jeito todo dia tem um padrão. A pessoa que se veste de um jeito diferente todo dia é um padrão. A pessoa que não tem um jeito de se vestir é um padrão. Tá? E a hora que você sai de um padrão, você imediatamente está criando outro. Por quê? Porque o cérebro funciona assim. Ele quer aprender. E para aprender, você precisa entender o que está acontecendo do lado de fora. Se uma coisa acontece 2, 3 vezes da mesma forma, o teu cérebro entende como isso é a verdade. É assim que funciona. Só que cada um tem uma experiência. E o acontece que as pessoas acabam criando conceitos e conteúdos diferentes em função da própria experiência. Então, se eu sou uma pessoa que vive numa família violência doméstica, quando criança, o meu cérebro vai entender que o relacionamento entre as pessoas é agressivo. Se eu fui criado numa família amorosa, eu vou entender que o relacionamento humano é uma coisa amorosa. Não necessariamente, mas é muito provável. Por quê? Porque eu aprendo observando. Se meus pais se davam bem, eu entendo que um casal é assim que funciona. Se meus pais se davam mal, eu entendo que um casal é assim que funciona. Não é que os meus pais se dão... Depois de adulto você pode fazer esse raciocínio, mas o teu cérebro está ali. O relacionamento entre homem e mulher é assim. Se você foi educado por pais que se davam bem, você vai achar que é assim. Se você foi educado por pais que se deram bem. Tanto que quando você cresce, se você foi educado por pais que se davam bem, é muito provável que você encontre uma pessoa que você queira se dar bem com ela. E se você foi criado por pais que se davam mal, muito provável que você queira casar com a pessoa que você se dê mal. Inconscientemente. Tá? Tudo é padrão. E como é que se cria um padrão? A gente tem um banco de dados na cabeça da gente. Sabe o que é banco de dados? É isso aqui? Banco de dados é uma forma de você acumular bastante informação e poder acessar essa informação de formas diferentes. Você não precisa acessar a informação só por uma forma específica. Quando você cria lá arquivos de Word, depois você só consegue buscar coisas pelo título. Agora, quando você cria arquivos de banco de dados, com formulários de inscrição, então você pode, agora eu quero ver só quem é homem, só quem é mulher, só quem mora no bairro tal, só quem nasceu em 1975, só quem... Você pode buscar a informação, não importa como você captou a informação, você pode buscar ela e você vai encontrar um monte de outras associadas a ela. Tá? E nossa cabeça funciona exatamente dessa forma. Os nossos sentidos são meios de comunicação, nós somos o cérebro, tá? Na minha opinião. O resto do corpo é um veículo para o cérebro. O resto do corpo é um jeito do cérebro evoluir. Então eu preciso de perna para andar, para buscar comida, para me relacionar com outros e para, enfim. Preciso de mãos para me ajudar, preciso de olhos para ver. Agora, o eu mesmo é o cérebro. Tá? E ele precisa dos sentidos para se comunicar. Ele está lá dentro, né? Está dentro da caixa encefálica. E se não tivesse, a gente não tivesse olho, ouvido, boca e tal, ele ia ficar lá e ia embora. Ele precisa se comunicar com o lado de fora. Por isso eu digo que nossos sentidos são antenas. O nosso olho é uma antena que capta imagem, nosso ouvido é uma antena que capta som, nossa pele é uma antena que capta toque. Então, assim, são informações que vêm do lado de fora do cérebro e que, obviamente, quando combinadas, funcionam muito bem, né? Você enxergar uma coisa que tem um cheiro que você toca, essa combinação funciona muito bem depois, para você compreender, né? E tem um cara dentro da gente, não tem só o Pedrão, tá? Tem um monte de gente dentro da gente. Vocês assistem aquele outro seriado Perception, que é um esquizofrênico, que ele conversa com um monte de gente que não existe. A gente é mais ou menos assim que nem ele. Então tem esse cara que é o cara que cadastra essas informações que vem de fora. Tá? Então o senhor taca tudo na caixa. O senhor taca tudo na caixa, ele pega uma informação nova e faz aquele cadastro, né? Eu nunca tinha visto isso aqui na minha vida. Tá?
Aí o senhor taca tudo na caixa dentro da minha cabeça, está cadastrando lá. Isso se chama microfone, ele escreve lá microfone, é preto, tem uma cabeça de ferro, não sei o quê, né? Ele faz todo o mapeamento conforme a minha índole. Tem gente que é mais detalhista, tem gente que é menos. Só que ele vai associar outras coisas também. Ele vai associar isso aqui a FEAC, ele vai associar isso aqui a trânsito, porque eu peguei trânsito para chegar até aqui, ele vai associar isso a acordar cedo, porque eu tive que acordar cedo. O cérebro fica associando todas as coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. E eu vou dar uma prova disso para vocês. Onde vocês estavam no dia 11 de setembro de 2001? Veio imediatamente, né? Agora, assim, onde? Isso faz o quê? Faz 12 anos, 11 anos, 12 anos, né? Onde vocês estavam no dia 11 de setembro de 2012? Nem 6 meses atrás. A não ser que tenha acontecido alguma coisa antes, vocês não vão lembrar. Por quê? Porque o cérebro, ele registra tudo ao mesmo tempo. E quando tem um fato dramático, ele registra aquilo que acontece naquele momento. Então assim, um fato dramático, 11 de setembro. Eu estava lá na minha casa, vi na internet, entrei na televisão, eu lembro claramente. Eu lembro claramente quando morreu o John Lennon, onde eu estava, quando eu fiquei sabendo. Onde morreu o Freddie Mercury, quando morreu um monte de gente que eu acho legal. Eu lembro onde eu estava. O que eu senti. Isso por quê? Porque se eu taca tudo na caixa, está lá o tempo todo cadastrando tudo. E ele cadastra as coisas junto. Com o cheiro. Tá? Se sua avó tinha um perfume e sua avó já morreu há 20 anos. Se você sentiu o cheiro da sua avó hoje, você vai lembrar de quando você era criança e na casa dela. Vai lembrar. Por quê? Porque se o taca tudo na caixa, ele cadastra tudo associado. Depois que ele cadastra, ele tem que salvar essa informação numa mídia. Mas essa mídia não é um DVD ou um CD. É um Lego transparente. Tá? Que a hora que recebe a informação, ele ganha uma cor. Aí ele é levado até a biblioteca do Pedrão, que é um castelo de Legos. A nossa mente é um castelo de Legos. Isso é uma coisa muito legal para vocês entenderem como funciona. A gente nasce com essa plaquinha verde do Lego, sabe aquela plaquinha verde? É o nosso código genético. A gente nasce com aquilo. Tem lá as pequenas coisas que a gente sabe, né? Mamar, chorar, fuxico, preocupar. Tem as nossas características físicas, já estão ali. Tá? Vai ser alto, baixo, moreno, gordo, cego, vai estar tudo lá. E tem os gatilhos. Com 3 anos vai nascer dente, com 12 anos vão cair esses dentes e vão nascer outros, com 16 anos, 15 vai ter uma tsunami hormonal, e no caso da minha família, com 20 anos o homem vai começar a cair cabelo. Está tudo já na plaquinha lá, já está programado. Tá? E aí tudo que a gente vai aprendendo, todas as coisas que o seu tacar tudo na caixa vai registrando, vão virando pecinhas de Lego que a gente vai colocando uma em cima da outra e vai construir nosso castelo. Tá? Os primeiros 7 anos, que dizem que é quando a gente forma a nossa personalidade, está aqui ó, a base do castelo. Tá? Agora vamos supor que eu acho que esta peça aqui, uma informação que eu tenho que eu acho que eu estou errado. Eu vou desmontar tudo isso aqui para trocar. Então a gente começa a entender por que a gente tem dificuldades de mudar de ideia, porque quanto mais tempo passa, mais difícil fica a gente aceitar uma coisa nova. Tá? Porque a gente não quer mexer no nosso castelo. A gente prefere que o outro mexa no castelo dele, não eu, o meu. Ah, mas o outro, na verdade, se eu parar para pensar, o outro está certo. Azar o dele. Porque se eu estiver errado, eu vou ter que desmontar o meu. Então eu prefiro que ele desmonte o dele. Tá? Então, as nossas relações são constituídas de competição entre castelos. Qual que é o castelo melhor? Ah, o meu castelo é legal. Então, desmonta o seu e monta igual ao meu. Tem um exercício que eu adoro fazer, que é assim, eu dou um monte de Lego para as pessoas. Monte um castelo em meia hora. Ah, mas como é que tem que ser? Como você quiser. A pessoa monta o castelinho dela meia hora. Terminado de montar o castelo, eu olho e falo assim, não, está errado.
você tem que, aí eu mostro o meu, né? Ó, tem que ser assim. Então você diz, por favor, desmonte o seu e monte igual ao meu. As pessoas ficam felizes. Ou ficam com ódio. Assim, pô, perdi meia hora, né? Você está falando de meia hora. Imagina anos. Imagina 30 anos. Tá? Então, uma pessoa que acha que uma coisa é de um jeito durante 30 anos, aí vem alguém e diz que é diferente, e ela fala, vou desmontar então 30 anos de castelo de Lego. 30 anos de sangue, suor e lágrimas. 30 anos de energia gasta construindo isso. Alguém em sã consciência vai fazer isso? Não. O que é trauma? Trauma é quando fora do controle da pessoa cai um raio e desmonta um pedaço do castelo. Tá? O cara que é rico e o dinheiro é super importante para ele, aí ele é sequestrado, fica 2 meses sendo tratado que nem lixo, e aí ele começa a pensar que o dinheiro que sempre deixou ele numa situação melhor, deixou ele numa situação pior. Primeiro, não salva ele de lá, e segundo, botou ele lá. O que acontece? O dinheiro era tudo para ele, e ele, durante 2 meses, ele acaba descobrindo que o dinheiro, na verdade, talvez não seja tudo. Só que ele construiu o castelo dele todinho em cima do dinheiro importante. Então, o que acontece? Cai um pedaço do carro, a pessoa fica sem chão. A pessoa fica sem estrutura para suportar, emocional e psicológica, para suportar a vida. Não tem certo, não tem errado. Tem a estrutura que ele tinha. Quando a gente separa, mesmo quando o relacionamento não era bom, é difícil. Por quê? Porque durante anos, os 2 castelos foram criando uma área em comum. E aí você vai separar, você tem que desmontar essa área. E segundo os pesquisadores, demora mais ou menos 2 anos. Por quê? Você tem que desmontar. Ele não desmancha sozinho. Tá? Então quando você muda de lugar, você vai morar em outra cidade, demora uns 2 anos para você se acostumar. Quando você muda de companheiro, demora uns 2 anos para você se acostumar. Né? Tudo tem mais ou menos assim. Por quê? Porque é o tempo de desmontar e montar outro castelo. Aí tem o nosso buscador, né? Que precisa lembrar de uma coisa. Aí é o NeuroGoogle. NeuroGoogle, porque a gente tem lá o banco de dados, a gente se vê diante de um prato de comida, a gente vai lembrar imediatamente como é que se come, como é que se usa o garfo. Não dá para esperar na fila. Né? Imagina se fosse, imagina na Copa, né? Se fosse, agora tudo é assim, né? Imagina na Copa. No Brasil tudo demora, né? Você pega a fila, tá? Então você pega a fila, o cérebro pega uma fila para assim, como é que se come com garfo e faca? Aí demora 15 minutos. Não, você tem que ter a reação imediata. Então nós temos o NeuroGoogle. Eu vou falar uma palavra aqui, o NeuroGoogle de todo mundo vai funcionar igualzinho e é automático, tá? Banana. Na página de todo mundo aparece a página de banana. Só que cada um tem uma página diferente, porque tem uma experiência diferente. Conheceu bananas diferentes. Tá? Então cada um vai ter ali a banana que comeu hoje no café da manhã, ou se comeu uma torta de banana, ou se tem uma camiseta que tem uma banana desenhada, ou tem uma música, um CD que gosta muito que a capa é uma banana, ou tem um cunhado que é uma banana. Qualquer coisa que você associar com banana, porque isso é pessoal, vai estar, e as coisas mais, é que nem o Google, as coisas mais evidentes, as coisas que estão mais frescas na tua cabeça, vai vir na primeira página, mas tem outras páginas por trás. Você pode buscar nessa coisa da memória. Pessoas que escrevem memória, né, da vida, eu não entendo, eu não consigo lembrar o que eu almocei ontem. Como é que o cara escreve aos 70 anos, foi uma conversa que teve com o pai aos 7? Pode ser que lembre, pode ser que não, mas o que eu entendo é que começa a puxar, né? Uma coisa começa a puxar a outra. Você começa a estimular, o cérebro começa a lembrar, porque está lá em algum lugar. Então são as páginas do Google que vão indo para trás. E por que acontece tudo isso? Porque a nossa vida fica mais confortável. Imagina a gente não ter essas estruturas todas para se apoiar. Tá? Os padrões todos para se apoiar. A gente não tivesse uma língua comum, a gente não tivesse um jeito comum de conviver, um tipo de roupa, uma rua que todo mundo sabe como é que tem que ir um carro, todo mundo sabe, né? Se tivesse todos esses padrões, como é que a gente ia sobreviver? Nossa vida fica mais confortável com os padrões. Então assinale aí a opção para qualquer situação na sua vida.
Conforto ou desconforto? Tem alguma situação que você quer deliberadamente ter desconforto? Você pode até aceitar o desconforto se ele te levar para um conforto. Não é isso? Tudo que o homem criou desde sempre está relacionado ao desejo de conquistar mais conforto. Tudo. O que criou e que vingou, né? Então aqui, a gente está aqui numa casa que foi construída, porque o homem construiu casa e deixou mais confortável, podia estar lá fora, no sol, embaixo de uma árvore. Sentado na grama, com as formigas picando a bunda da gente. E pelados. E, não é? Então assim, o homem criou casa, criou piso, criou cadeira, criou roupa, criou... Tudo é conforto, tudo é para ter mais conforto. Nós temos óculos para enxergar, você imagina sem óculos, não enxerga nada. Conforto. Tá? A língua foi criada para, né, a gente se comunica. Conforto. Tintura de cabelo, conforto. Como a gente pode viver sem tintura de cabelo? Por que conforto? Ah, não, tintura de cabelo, então é melhor. Salto alto. Onde está o conforto do salto alto? Tem a versão politicamente correta, que minha filha é feminista, tá? Então assim, a outra versão vocês não podem contar para ela que tem a outra versão, tá? Então a politicamente correta é: a mulher veste o salto porque ela fica mais elegante, e ela estando mais elegante, ela fica mais autoconfiante, né? Essa é a versão politicamente correta. Se quiser acreditar, acredita. A versão que eu acho que é canalha, a mulher veste o salto alto para ficar com a bunda empinada, e enquanto ela estiver caminhando com a bunda empinada, vai aparecer aquele que vai lhe proporcionar conforto pelo resto dos seus dias. Tá? Não importa a versão, vocês percebem? Não importa a versão, vocês percebem que existe um propósito. O propósito é o conforto. Ninguém gosta de trabalhar. Você gosta de trabalhar? Não, claro que não. Mas a gente trabalha para quê? Para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro para quê? Para ter conforto. O trabalho, se sentir útil também é uma espécie de conforto. O trabalho. Mas eu conseguiria viver sem isso. Né? Então assim, tudo é conforto. A gente vai para a academia não porque seja necessariamente, como eu falei, gostoso fazer ginástica e tal. É porque a gente sabe que faz bem para a saúde, ou vai deixar o nosso corpo, ou vai deixar mais mal. Não importa, cada um tem a sua motivação. Mas sempre é conforto. Pode pensar em qualquer coisa que o homem criou, que funcionou e que vingou, foi o conforto que determinou se ele ia funcionar ou não. Tá? Então, na minha opinião, o conceito de evolução está diretamente relacionado ao crescimento do conforto. O ser humano não evoluiu de verdade como indivíduo, né? A gente continua a mesma coisa. Vocês leem a Bíblia, né? A Bíblia está escrito lá, traição, né? Maldade, inveja, tem escrito na Bíblia. Aí você vem, chega mais perto do Shakespeare, traição, inveja, maldade. O que hoje em 2003 acontece no mundo? Traição, inveja. O ser humano continua igual. O que evoluiu muito foi a parte, essa parte do conforto. Tá? Na academia acontece isso, né? Você sai de carro hoje é uma coisa impressionante. Você não se mexe dentro do carro. Tem carro que você liga, você está na cozinha tomando café da manhã, ele liga sozinho. E se você mora num lugar muito frio, ele já vai aquecendo os bancos para você sentar e está quentinho. E aí tem carro que você aperta o botão, ele abre a porta sozinho. Você senta, ele fecha a porta e o cinto de segurança vai sozinho. E tem câmera lá atrás para ver, e você engata assim, automático, né? Levemente, né? Engata assim, o carro sai, e você gira o volante assim, né? Aí você sai na rua, tá chovendo, ele sente o pingo no para-brisa, ele liga sozinho o limpador de para-brisa. Aí tá meio escuro, ele liga automático, porque imagina a gente ter o trabalho de ligar o farol, né? Ele liga automático o farol. Aí ele chega, tem carro que já estaciona sozinho, você para
do lado da vaga, aperta o botão e ele estaciona. E aí onde que eu estacionei? Na frente da minha academia. O que eu fui fazer na academia? Não é isso? Aí volta pro carro. É louco, né? A gente quer esse carro. Mas a gente precisa fazer academia para ter esse carro. Antigamente não precisava de academia, antigamente tinha Brasília. Quem dirigiu uma Brasília aí? Brasília precisa de academia? Né? O vidro sempre emperrado. O outro lado, alguém, você deu carona para alguém, a pessoa abriu a janela e foi embora. Aí você tem que ir lá. Emperrado, hein? Isso aí é um exercício maravilhoso. Não tem mais isso, vai gastar 200, 300 reais por mês para ir para academia. Mas é conforto, tudo é conforto. Você percebe? O carro era legal ter uma Brasília, porque o carro te levava um lado para o outro. Agora uma Brasília hoje é inviável, porque em termos de conforto ela está deixando muito a desejar com qualquer carro. Então a gente vai adquirindo esse conforto e depois não quer abrir mão. Esse cara aí, Freud, ele falava que a motivação do ser humano era uma certa energia, vou resumir bem resumidamente, uma certa energia sexual que a gente canaliza para as coisas, para o trabalho, para a vida. E ele falava que essa energia sexual é que motivava a gente. Já eu, pela foto vocês podem ver em quem vocês vão acreditar, eu acho que o que motiva a gente, é uma contradição interessante, o que motiva a gente é o desejo de não fazer nada. Tá? Em algum momento da nossa vida a gente não precisar fazer nada. Tá? Por isso que eu digo que move o homem é o desejo de não se mover um dia. Pode prestar atenção. Quando eu era pequeno, o controle remoto da televisão era eu. Meu pai falava, filho, vai lá trocar de canal. Hoje, tudo tem controle remoto. Até isso aqui que eu estou fazendo de controle remoto, ar-condicionado tem controle remoto. Rádio de carro tem controle remoto. Você está ali? Não vai esticar o braço. Sabe, então assim, a gente tem esse desejo de não precisar se mexer. Era um horror ver televisão mesmo quando era criança. Tinha 5, 6 canais só e toda vez que você queria trocar de canal, você tinha que levantar, ir até lá e voltar. E toca o telefone e alguém fala, baixa o volume, tem que baixar o volume. Conforto. Então a gente quer não se mexer, né? É ficar em casa. O que é internet? Por que a internet faz sucesso? A gente não se mexe. Faz tudo em casa. Nossa, agora eu tenho até gráfica, né? Eu faço lá uns folhetos, mando para a gráfica, entrego em casa, não precisa sair de casa mais. O que é isso? Conforto. Vocês foram... Sabe o que era ir no banco sacar dinheiro em 1975? O que era sacar dinheiro? Era o seguinte, eu vou contar para vocês. Você ia para a agência onde você tinha conta, não era o banco que você tinha conta, a agência. Você só conseguia sacar na agência que você tinha conta. Ia lá, entrava na fila, e que não era fila única, então você tinha que ser bom de bola de cristal, porque a tua fila podia ter 2 pessoas e não andar, e a fila de 10 pessoas andava. Então, você chegava lá, você fazia um cheque, aí o cara ia lá atrás, abria um fichário, procurava a tua ficha, e aí tinha lá teu saldo e tinha tua assinatura. Aí ele levava para o gerente para conferir a assinatura, aí voltava, aí você tirava o dinheiro. Isso de segunda a sexta, das 10 às 4. Você precisa de dinheiro sábado, domingo, é o seu. Faz amizade com o dono do posto. Hoje você está no Azerbaijão, você é brasileiro, está no Azerbaijão, à meia-noite de domingo, você vai pegar um caixa automático e saca dinheiro lá. Né? Assim, conforto. Tá? E é aí que o Pedrão é esperto. É nesse ponto em particular que ele consegue controlar o nosso comportamento. Porque eu falei que o Pedrão controla a gente. Você não é como? Ele manda na gente só de falar? Não. A gente não obedece nem chefe, nem pai, nem mãe, nem presidente, nem padre, nem o papa. Vai obedecer uma figura imaginária dentro da gente? Não. Mas existe uma coisa física que ele usa para fazer com que a gente respeite a nossa programação mental. Prazer e dor. A natureza
Eu falei, a natureza é sensacional. Prazer e dor. Como que você controla o prazer e dor? Vocês já repararam que tudo que a gente precisa fazer, que é absolutamente necessário para a nossa sobrevivência, a gente tem prazer envolvido? É gostoso comer? É gostoso beber? Não necessariamente álcool, água. É gostoso dormir? É gostoso ir no banheiro, fazer xixi, fazer cocô? É. É gostoso sexo? O sexo é mais porque não é o indivíduo, é a espécie. Tudo que a gente precisa fazer e não tem como abrir mão, tem prazer embutido. Tá? A gente não pode falar assim, eu só faço cocô na minha casa, mas como a gente está reformando o banheiro lá, vou ficar um mês sem fazer cocô. Não pode. É obrigatório. Porque é obrigatório, a natureza faz o seguinte, ó, toma um estímulo para você fazer. Tá? Por isso que eu falei, por isso que é difícil para diminuir a comida. Porque tem um estímulo para você comer. Que é bom. Principalmente quando a vida tem merda, você quer um prazer, vai lá e come. A dor também, a dor e o prazer são avisos. Tá? Se eu pegar aqui, eu vou dar um chute, eu vou fazer uma experiência, tá? Eu vou tirar o meu sapato e vou dar um chute com toda a força que eu tenho aqui na parede, tá? Vocês aprovam a minha experiência? O que a natureza vai me informar alegremente? Não faça isso, está errado. Por quê? Porque eu vou sentir dor. É muito simples, nós somos binários, nós os animais, binários. Se você sentir dor é porque está errado. Se você sentir prazer é porque está certo. Tá? Como eu falei, a natureza não tem como controlar tudo e a todos o tempo todo. Então ela criou esse sistema, que é até bastante simples. Por que a solidão é ruim? Por que a solidão não é simplesmente, vou morar sozinho, vou viver sozinho no meio do deserto? A solidão é ruim. A natureza está falando assim, está errado. Depois eu vou falar por quê. Tá? A natureza avisa. Por isso que é difícil você abandonar vício. Porque o vício, por razões diversas, faz você sentir prazer. Se você sente prazer, você está certo. Então a pessoa só abandona o vício com força de vontade, ou com remédio, ou com alguma coisa assim. Nunca vai ser natural. Nunca vai ser assim, vai passar sozinho. Não vai. Porque o cérebro vai entender que aquilo é certo, se está dando prazer. Tá? E o que é o prazer além de um excesso de conforto? Está falando de conforto, né? Tudo que o ser humano busca é conforto. O que é o prazer? É um excesso de conforto. Pega o prazer, vai aumentando. Não, pega o conforto, né? Vai aumentando, vira prazer. E dor é o quê? É um excesso de desconforto. Você pega uma dorzinha, começa a aumentar, vira... Pega um desconforto, aumenta, vira dor. E aí entram os hormônios disciplinares, que é a ferramenta que o Pedrão usa para controlar a gente. Se você faz uma coisa legal, você recebe uma dose de parabéns a você. E você pode prestar atenção, se você pensa uma coisa que você acha legal, você faz uma coisa que você acha legal, alguém chega e fala alguma coisa para você que você elogia, você não sente um prazer? Esse prazer não é psicológico, não é imaginário, não é metafísico, é um prazer físico. O teu corpo sente prazer. Tá? Você sente um parabéns a você. Você faz o trabalho, parabéns a você. Você ganha um prêmio, parabéns a você. Você toma uma decisão que você sente que foi uma boa decisão, parabéns a você. Você faz um gesto que você acha que é legal, parabéns a você. Tá? Ao contrário, se você faz uma coisa que não é legal, alguém te critica, você pisa na bola, você atropela uma pomba, você é idiota. A gente sente isso, não é metafísico, não é imaginário, é físico, a gente sente. Você é um idiota. Você passa o farol vermelho e vê o guardinha e diz assim, você sente o quê? Você é um idiota. Né?
Tem essas coisas óbvias, mas tem as coisas não óbvias. Tá? Que é você ir contra os teus padrões mentais, às vezes inconscientemente, e você se sente mal, porque o cérebro está falando assim, você é um idiota. Tá? O Pedrão só faz isso, tá? Ele é muito simples o trabalho dele. Tem um painel de controle, tá? Um botão você é idiota, um botão parabéns a você. Olha qual que ele gosta mais de apertar. Ele tá lá de olho. E ele fica lá. Você pensa qualquer coisa, ele associa com o teu padrão mental, a tua programação mental. Se bate, bim, bom, parabéns a você. Se não bate, bam, você é idiota. Você faz uma coisa, pensa uma coisa, ouve alguma coisa de alguém, sente alguma coisa. Tudo isso ele vai fazer, ele vai avaliando. Ou é bim, bom, ou é pé. Tá? O depressivo é porque o Pedrão fez assim no botão, né? Ele só faz isso, é binário mesmo. Tá? A coisa os 50 tons de cinza são racionais. Na natureza não existe 50 tons, nada. É preto ou branco. Tá? Certo ou errado. Porque não tem como. Esses intermédios são coisas muito subjetivas que cada indivíduo vai trabalhar pessoalmente. Agora, o certo e errado tem que ficar muito claro na nossa cabeça, senão a gente enlouquece. A gente enlouquece de qualquer jeito. Então, na verdade, a dor não é uma punição. A dor é um alerta. Tá? Eu estou sofrendo, porque a vida... Não, é um alerta, é alguma coisa que ali que não está batendo a tua programação mental com o que você está sendo, o que você está pensando, o que você está fazendo. Alguma coisa. Tá? Está alertando. É assim, não chute a parede. É um alerta. Não é assim, bem feito, machucou o pé. É o ser humano que criou a dor como punição, que ele criou a tortura. Porque não existe tortura na natureza. Você pensa, todos os outros animais, nenhum animal tortura o outro. O ser humano que inventou a tortura como uma forma de punição, de coerção, porque não existe. Tá? Então são alertas. Quando você recebe um parabéns a você, o teu cérebro está dizendo, você está certo. Você está no padrão. Parabéns dado. Tá? Quando você recebe uma emoção idiota, o cérebro está dizendo para você assim, você está errado, está fora do padrão. Tá? Te enquadra. Só que o certo também está entre aspas, né? O certo e errado são só padrões. O que é certo e o que é errado? O certo para mim pode não ser certo para você e vice-versa. É certo comer cachorro? Pra gente não. Eu tenho país que é. E pra gente é certo comer vaca. Tem lugares e pessoas que acham que não é certo. É certo ter escravo há 200 anos atrás. Hoje não é mais. Precisa avisar lá a Zara, né? A Nike. Mas hoje não é mais. Mas há 200 anos atrás não era coisa de gente malvada. Era o certo. Eu tenho escravos, os próprios escravos, quando recebiam a liberdade, uma das primeiras coisas que eles faziam era comprar escravo para eles. Porque não tinha esse julgamento profundo. Direitos humanos ainda era um conceito abstrato naquela época. Tá? Então assim, é padrão. E padrão, eu tenho os meus, tenho os seus. Eu construí meu castelo de Legos de um jeito e as outras pessoas construíram de outro. Por isso, certo e errado são subjetivos. Não existe certo absoluto nem errado absoluto. Eu posso achar certo e errado qualquer coisa e vocês o contrário, e nenhum dos dois ser um idiota e nenhum dos dois ser um imbecil, babaca. A gente tem opiniões diferentes. E é por isso que funciona dessa forma. As pessoas têm a necessidade de ter a aprovação. Então, assim, se o outro está pensando diferente de mim, você quer mudar o outro. E, na minha opinião, o segredo é respeitar o outro e não mudar o outro. Porque o outro construiu o castelo dele, tem que respeitar a construção dele. E ele respeite o meu. O principal é entender o seguinte: o nosso cérebro foi feito para acreditar, ele não foi feito para questionar.
gente tem os nossos sentidos, e o cérebro foi feito para acreditar nos nossos sentidos. O meu cachorro, ele olha uma girafa cor-de-rosa voando pela janela, ele late porque tem uma coisa voando pela janela. Ele não vai fazer, mas girafa não é cor-de-rosa, não voa e não mora aqui em São Paulo. Tá? O nosso cérebro foi feito para acreditar no que está ouvindo, no que está vendo. Por isso que quando a gente lê uma coisa, a gente vê uma coisa, a tendência é acreditar, mesmo que seja uma mentira, claro. Eu vou dar um exemplo para vocês, vocês vão ficar chocados. Mas eu tenho que falar. Vocês gostam de novela, de filme? Essas pessoas que vocês veem nas novelas, nos filmes, não são quem elas dizem ser. Elas estão mentindo, elas estão fingindo. Elas não são. Eu conheço gente que já morreu umas 10 vezes. E por que vocês fazem? Ah, mas isso é óbvio. Mas por que quando o malvado lá faz sacanagem, você fica com raiva dele? Por que quando o malvado se dá mal, você fica feliz? Por que quando morre uma pessoa na novela querida, você chora? Por que você não sabe que é só um ator que está decorando um papel, que tem toda uma máquina por trás para fazer você se emocionar? Você não sabe disso? E por que você se emociona? Porque o cérebro foi feito para acreditar. Ele olha, ele está vendo aquilo, e se está acontecendo, ele acredita. O cérebro foi feito para acreditar. O cérebro não sabe a diferença entre o real e o imaginário. Porque se eu estou vendo uma pessoa sentada aqui, para mim ela está aí. Ah, mas ninguém mais está vendo. Não, mas para mim é real. Então o cérebro não faz essa distinção. E quando você vê a novela, acontece exatamente isso. Ele não está fazendo a distinção do que é real e do que é imaginário. É o teu racional que faz a distinção. O teu racional que fala assim, não, peraí, são só atores. Não tem ator lá no Rio que não pode sair na rua quando faz papel de malvado, senão ele é pânico. As pessoas sabem que é um ator. Tá? Quem é responsável por fazer a diferença para a gente, ser humano, é a razão, que eu chamo de sétimo sentido. A razão é a capacidade de questionar os sentidos. Tá? E os outros animais não têm. Tá? Meu cachorro, ele reage instintivamente e pelas coisas que ele vê, cheira, ouve, toca. Ele não faz raciocínio. Pelo menos até hoje pareceu não fazer. Se ele fizesse raciocínio, ele já não morava mais com ele. Então, o sétimo sentido é o que faz com que a gente olhe para uma coisa e fale assim, eu sei que isso não existe, eu sei que isso é só um filme, eu sei que isso... E a gente aplica isso em uma série de outras coisas. Tá? Mas a gente acredita num monte de outras coisas. Por que a mídia funciona, tem uma força tão grande? Porque a hora que você sai uma notícia num jornal, você acredita. Por mais que você não confie naquele jornal, naquele jornalista, tem alguma coisa dentro de você que fala assim, mas será que não é verdade? Você está ouvindo, você está vendo, você está... Tá? Por isso que a mídia tem essa força. Aí, tem um outro comando que não são todos os animais que têm, mas o ser humano tem. Em algum momento da nossa existência, o nosso gene falou o seguinte, viva em grupo. Isso vai fazer a sua vida mais confortável, você vai ter mais chances de sobreviver. E é obrigatório a gente viver em grupo. Obrigatório. Por isso que a gente é gado. Não é uma opção. A gente não tem opção de não ser gado. Porque se vocês já observaram pessoas que ficam sozinhas na rua, por exemplo, essas pessoas enlouquecem, tá? E começam a conversar sozinhas. Por quê? Porque em algum momento o cérebro delas rompe com a realidade e começa a conversar com pessoas, está com alguém. Por isso que eu falei da solidão. Lembra que eu falei da solidão? Solidão é uma dor. Se é uma dor, a natureza está dizendo o quê? Está errado. Vai lá e arruma um amigo. Vai arrumar alguém para conversar. Tá? A gente não consegue viver sozinho. E não é por uma questão de carência afetiva. É porque a gente tem um comando genético dizendo assim, não viva sozinho. Tá? E isso gera uma coisa muito, muito curiosa, muito interessante, que é uma opinião dos outros.
como a gente se preocupa com a opinião dos outros, mesmo que a gente não faça a menor ideia qual seja a opinião dos outros. A gente é tão bom que a gente até já sabe qual é a opinião dos outros, mesmo sem saber. Eu, antes de vir para cá, estava pensando assim, será que hoje eu vou dar minha palestra, vou estrear minha sunga de crochê laranja? Aí eu pensei, falei assim, eles não vão gostar, eu sei o que os outros pensam, né? Não vão gostar, não vão me chamar mais para dar palestra. E aí eu não pus. Quer dizer, eu deixei de fazer uma coisa porque eu sei o que os outros pensam. E a gente faz isso o tempo todo. A gente está o tempo todo sabendo o que os outros pensam. Mesmo quando a gente não sabe. Tá? E tirando essas questões comerciais, de agradar o cliente, que diferença que faz? O que o outro pensa de você? Não. Eu gosto de pensar assim, somos pedaços de carne ambulantes. Tá? O que esses pedaços de carne se incomoda com o que este pedaço de carne pensa dele? Por que eu faço qualquer coisa na frente do meu cachorro que eu não faria na frente de um estranho? Porque ele não é uma pessoa. E não sendo uma pessoa, ele não me incomoda a opinião dele. Não me incomoda a opinião da aranha, da cobra, do passarinho. Agora, me incomoda a opinião do vigia que eu nem conheço, que está lá no portão. Eu não saio gritando aqui fora e pulando em cima dos carros. Por quê? Porque aquele cara pode achar que eu sou louco, mas eu nem conheço ele, tanto faz se ele achar que eu sou louco. Mas a gente se preocupa. Porque é um comando genético. Se preocupe. Por quê? Porque a gente tem que viver em grupo. Então a gente tem que se preocupar com as outras pessoas. Se a gente não se preocupar com as pessoas, a gente não vive em grupo. O que é um psicopata? Uma pessoa que tem algum defeito nesse código genético. Ele não está nem aí. Realmente não está nem aí com a opinião dos outros. Tá? E é o que eu falei, não é opinião de verdade, tanto faz a pessoa. Às vezes você nem sabe qual é a opinião. Quantas vezes vocês não fizeram ou deixaram de fazer alguma coisa assim, vão achar que eu... 3 pontos. Não vou fazer isso porque vão achar que eu... Vão quem? Não precisa nem ser pessoas importantes para você, qualquer pessoa. Aí surge o que eu chamo de efeito supositório. Tá? É quando a gente tem certeza de alguma coisa que a gente não sabe. Tá? Efeito supositório é quando uma pessoa te escreve um e-mail falando uma frase e você enxerga 500 conteúdos ali que não está escrito. E você já fica com raiva da pessoa. Porque ela quis dizer que eu não sei o que. Aí você vai assim, mas ela não disse isso. Não, disse. Ela escreveu um e-mail para mim falando tudo isso. Aí você vai dizer, cadê o e-mail? Segue, anexo, um abraço. Né? Efeito supositório, você supõe porque o cérebro quer economizar energia. Então ele não fica analisando cada pequena situação de A a Z. Ele olha uma situação, se ele entende que aquilo é conhecido, ele já sei por quê. Quem usa muito efeito supositório é justamente a narrativa de cinema. Você vê um cara se dirigindo até um carro, corta, ele está dirigindo o carro. O que você entendeu aí? Você entendeu que ele chegou perto do carro, abriu a porta, sentou, ligou o carro e saiu andando. Aliás, o cinema usa muito essa sacanagem de mostrar isso, depois não mostrar que antes disso ele abriu o porta-malas, jogou um morto dentro, fechou e tal. Você não viu isso, você só vai ver depois quando interessar o diretor. Por quê? Porque o teu efeito expositório fez entender que era normal. Qual que é o caminho normal? A pessoa entra no carro, liga o carro agora. E a gente faz isso o tempo todo com tudo, porque o cérebro quer economizar energia. Então a gente supõe coisas. Mas se você fez isso é porque... Né? Tudo que a gente vê o cérebro acaba trabalhando com efeito expositório. E a gente tem certeza, não é uma coisa assim, é certeza. Aí tem o Solomon Asch que fez uma experiência que eu mostrei isso na outra palestra, né? Uma experiência muito bacana. Ele juntou um monte de gente, porque vamos supor que vocês estão aqui fazendo experiência comigo, só ela aqui de azul não sabe que os outros todos estão combinados comigo, né? Ela acha que vai todo mundo
Então ele mostrava exatamente isso aqui, não era nada mais difícil que isso, era exatamente esse. Em qual desses três tem o mesmo tamanho que esse aqui? Aí todo mundo lá, né? 10 pessoas. Todo mundo, muito bem, parabéns. Aí trocava e começava a acontecer uma coisa estranha. Qual desses três tem o mesmo tamanho que esse? 3. Todos falavam o mesmo, tá? Isso é importante. 3, 3, 3, 3, 3. Aí mostrava a pessoa assim, tem um vídeo no YouTube. A pessoa meio assim. É meio óbvio qual é, né? E a pessoa meio assim, e fala assim, 2? Né? Fala baixinho. Ela tá vendo que tá acontecendo alguma coisa estranha, mas... E depois de várias rodadas, tá? Qual desses três tem o mesmo tamanho que esse? 1. E fala a mesma coisa que os outros. Tá? É uma coisa impressionante essa experiência. Tá? 30 e poucos % das pessoas fazem isso. Todas as vezes. 70% faz pelo menos uma vez. Aceita o que obviamente não é verdade para acompanhar o grupo. Que é um grupo que nem é um grupo formal. As pessoas que ele encontrou naquela experiência, que vão embora e nunca mais vão se ver. Então não é um grupo assim, os meus amigos. Então você imagina com os amigos, imagina no trabalho. Tá? Então Solomon Asch chegou à conclusão que o desejo de fazer parte do grupo é maior do que a vontade de dizer a verdade. Tá? Porque é um comando genético. Não está no nosso gene falar assim, fale a verdade. Está no nosso gene. Viva em grupo. O que é necessário fazer para viver em grupo? Não falar muitas verdades. Tá? O problema é que a opinião dos outros ativa os hormônios disciplinares. Ela ficou preocupada com o que elas iam achar dela se ela falasse outra coisa. Era óbvio que ela estava certa. Mas por que ela precisou mudar de opinião? Porque assim, ou assim a pessoa insegura acha, ou está acontecendo alguma coisa aqui que eu não estou percebendo. Tá? Quer dizer, a pessoa segura nunca ia se deixar levar por isso. Assim, e geralmente assim, ou está acontecendo alguma coisa, ou eu não sei o que está acontecendo, mas eu prefiro acompanhar o grupo. E as pessoas fazem isso. Tá? Opinião pública, o que é opinião pública? É algumas pessoas que são formadores de opinião e o resto que vai atrás. Porque se tal e tal pessoa estão pensando isso, deve estar certo. Tá? Imagina assim, um grupo sem importância nenhuma, você encontrou as pessoas num lugar e depois você vai embora, nunca mais vai ver, e você ficou preocupado que elas iam achar que você é burro, ou que você é idiota, ou que você não entendeu, ou que você quer ser diferente, qualquer coisa, cada um vai entender qual é a sua... Então é muito louco, a gente se comporta dessa forma. Então eu cheguei à conclusão que se você somar o código genético, quer dizer, aquela plaquinha de Lego que você nasce, né? O seu Pedrão, que vai sendo criado ao longo da sua vida, e a opinião dos outros, a gente chega no que é o comportamento humano. Vocês perceberam aí que não tem nada de livre-arbítrio, não tem nada de... Não passa perto. Tá? É código genético, quer dizer, a gente tem lá os nossos códigos, vive em grupos, prolifere, sobrevive a qualquer custo, todos esses códigos. Aí o Pedrão, que são as coisas que você aprende na vida, tá? Os seus padrões, e o que você acha que os outros acham. Isso vai determinar como você vai se comportar. Chato, né? E o que isso tem a ver com criatividade? Essa parece de criatividade, tá, gente? 2 horas depois. Mas o que isso tem a ver com criatividade? Tem tudo a ver com criatividade. Vamos voltar para a diretiva primária. Sobreviva a qualquer custo. Comando 5 é adapte-se. Uma das características, um dos comandos principais para você sobreviver é essa capacidade de se adaptar. E o que é a capacidade de adaptar, além de conseguir alterar os seus próprios padrões? Finalmente, a gente ir para a nossa marcenaria e ver as ferramentas que a gente tem para se adaptar. Agora a gente entende essa criatividade serve para quê? Criatividade não é coisa de artista, que é o artista que usa, que ganha dinheiro. Não, criatividade tem uma função
biológica, tá? Não, primeiro, não é dom. Não pode ser dom. Se for dom, só quem tinha criatividade sobrevivia. Tá? A questão é, diante de uma situação desconhecida que traga ameaça à sua integridade, qualquer animal, meu cachorro, ele está diante de uma situação que ele nunca passou na vida, e que ele sente ameaçado, o que ele faz? Alguma coisa, né? A gente não sabe o que está na cabeça dele. Ele reage, ele não fica assim, isso eu não conheço, então eu vou esperar passar. Né? Não, ele faz alguma coisa, late, foge, pula em cima, faz xixi, alguma coisa ele faz. Tá? Ele faz o que? Ele improvisa. Ele não sabe, ele não conhece aquela situação. Qualquer animal está diante de uma coisa que nunca viu, ele improvisa. E a criatividade nada mais é do que evolução da capacidade de qualquer animal de improvisar. O cérebro do ser humano cresceu muito, evoluiu muito, comparado com os outros animais. Então hoje a gente consegue improvisar de uma forma diferente. A gente não improvisa só quando a gente está em risco. A gente improvisa quando a gente tem um emprego que faz com que a gente improvise todos os dias. A gente improvisa porque a gente quer improvisar, a gente improvisa porque alguém pediu para você improvisar. Né? Os outros animais todos só improvisam na situação de crise. Nós improvisamos quando a gente quer. Tá? Por isso, eu digo que criatividade não é um dom, é uma ferramenta biológica de adaptação. Você improvisa para mudar o teu status, ou mudar o status do teu ambiente. É um improviso. Por que é improviso? Porque é alguma coisa nova, que nunca foi feita, você não sabe. O que é criar? Criar é fazer uma coisa que nunca ninguém fez, que é diferente, que é novo. Portanto, você não tem referência, você não tem padrão, você não tem programação mental anexada a isso. Então você precisa improvisar, ousar, né? Arriscar. Olhar o mundo via satélite. Criar é olhar o mundo via satélite. É você olhar, eu já usei esse exemplo aqui, você olhar o Google Earth pela primeira vez na vida, vocês conhecem o programa, né? Google Earth. E o primeiro lugar que vocês foram, provavelmente foi a casa de vocês. 99% das pessoas, os normais, foram ver a casa. Tá? Por que ver a casa? Ainda você olhou aquele telhado sujo e falou assim, minha casa, você teve uma emoção. Chamou tua mãe, mãe, vem na nossa casa. Telhado. Parece coisa de doido. Não é coisa de doido. É o quê? É você conhecer o lugar que você mais conhece, o lugar que tem mais conexão emocional é a tua casa. O lugar, né? E você conhece tudo quanto é jeito, você está lá há anos, vindo, você nem percebe mais coisas. De repente você tem a possibilidade de ver sobre um outro ângulo, uma coisa que você já conhece, a coisa que o cérebro não gosta é ver coisas completamente novas. Agora, ver a mesma coisa, uma coisa que você já conhece, em um ângulo diferente, você não tira nenhuma pecinha do seu castelo, você só põe. Tá? É uma peça a mais, sem tirar, isso é um ganho. Toda vez que você tem que tirar uma pecinha do seu castelo, o seu cérebro vai reclamar. Então essa emoção que você teve ao ver o telhado da sua casa, é a emoção de você se conectar a o que para você é um produto criativo. Toda vez que você vê uma coisa que para você é criativa, você tem essa emoção. Legal. O que é isso? É olhar o telhado da sua casa. É uma coisa que você conhece num ângulo que você não tinha visto. Né? Isso é o sentimento da criatividade. Por que tem coisa que a gente olha e fala, isso é criativo, isso aqui não é? E é pessoal, vocês percebem que é pessoal, né? Porque se eu olhasse a casa de vocês, eu não ia ter nenhuma emoção. Como vocês não iam ter emoção, já na minha. É pessoal, não existe coisa do gado, né? Não, isso é criativo, viu, gente? Todo mundo concorde comigo. Não. Se eu olhar e falar que não é, para você não é. Tá? Criatividade é trocar a posição da câmera. É você olhar, está sempre olhando de um ponto de vista, de repente você olha de outro. Tá? Eu tenho um exercício que eu faço vários exercícios, mas tem assim, eu vou passear com o meu cachorro no parque. E é um parque pequeno, tem 1 quilômetro só para andar lá. Cada dia eu vou para uma direção. Porque mesmo você reconhecendo o lugar, dá a sensação que são dois
lugares diferentes, porque eu estou vendo sempre olhando de uma perspectiva. Aí no dia seguinte eu olho na perspectiva oposta. Eu sei que é o mesmo lugar, mas dá a sensação que eu tenho 2 pares para passear. Tá? Por quê? Porque eu estou mudando a posição da câmera. Tá? Aquela brincadeira aqui no Sociedade dos Poetas Mortos, o professor pede para os alunos subirem na mesa e olharem a sala. É sério. Você olha de um jeito, não que você vai ficar emocionado ver a sala diferente, mas assim, você está acostumado a ver as coisas nesse nível. Você olha por cima, é diferente, é outra coisa. Por isso eu digo que criatividade não se aprende. O que você aprende a desbloquear. A criatividade está dentro de você, porque a capacidade de improvisar está dentro de você. Não existe, eu não tenho capacidade de improvisação. Não existe, porque se você está indo para o trabalho e a rua que você vai todo dia está em obra, você não vai parar o carro e esperar a obra acabar. Ou vai? Ou andar de ré, mesmo caminho de ré até chegar em casa e ligar para o trabalho e falar só volta quando estou na rua arrumar. Não. Você está lá, você não conhece a cidade, você não sabe o que vai ver, mas alguma coisa você vai fazer. Esta capacidade é a capacidade de improviso que todo animal tem. Ah, mas eu só tomo decisões erradas. Aí já é outra história. A capacidade de improvisar. Tá? Então a gente aprende a desbloquear. Em função dos padrões que a gente tem e da opinião dos outros, a gente é muito bloqueado para pensar diferente dos outros. Nem ela ficou preocupada porque os outros estavam falando que o mais alto era o único. A gente fica muito preocupado com o que os outros pensam. Então a gente evita ter pensamentos fora do que as outras pessoas estão pensando. Tá? Então a gente fica bloqueado. Isso se chama bloqueio criativo. Tem o medo de ser julgado. Tá? Eu digo que criar é sonhar acordado. O que é um sonho? O sonho é o Pedrão indo dormir. O Pedrão vai dormir junto com você. Só que o seu cérebro não dorme, você sabe, né? O cérebro não dorme. O cérebro, inclusive, aumenta a velocidade quando ele está dormindo. Por quê? Porque ele está livre. Não tem mais o Pedrão enchendo o saco lá, falando para ele, está certo, está errado, está certo, está errado, está certo, está errado. Não faz isso, faz aquilo, né? O Pedrão vai dormir, o que acontece? Eu penso o que eu quiser. O cérebro faz isso, né? E o que é um sonho? Ah, eu estou aqui, de repente eu começo a voar, aí de repente eu volto para cá, não é mais aqui, é outro lugar, eu estou olhando para você, você é você, de repente eu olho a cara e viro, você é outra pessoa, e tudo faz sentido. Você não está no sonho falando assim, nossa, que todo esse sonho, né? Você faz isso depois que você acorda. Enquanto você está sonhando, você não está achando nada de errado. Por quê? Porque você não tem... Você tem padrões, você reconhece uma pessoa, reconhece uma cadeira, reconhece coisas, mas os padrões das leis da física não existem quando você está dormindo. Tá? E eu acho que é um jeito do cérebro, por isso que o cérebro é um jeito do cérebro descansar da opressão que ele passa quando a gente está acordado. Tá? E criar é sonhar acordado. Criar justamente é não se preocupar com as leis da física, da química, qualquer outra lei, e deixar a coisa fluir. Isso que é criar. O cérebro de você já faz isso quando sonha. Ah, mas eu não sou criativo. Não, é que você não está se permitindo. Então, criatividade é autopermissão. É liberdade. Não tem nada a ver com talento, com inteligência, inclusive. Tem a ver com permissão. Tem a ver com deixar que o que você faz quando está dormindo aconteça quando está acordado. É fácil falar, né? Mas, assim, basicamente é isso que se entende. Porque o cérebro cria sem parar, é o Pedrão que não deixa sair. O cérebro está o tempo todo, né? Por isso que o Pedrão está lá assim, né? Você não tem uns pensamentos que falam assim, nossa, por que eu penso isso? Você está pensando, você não tem responsabilidade pelo que você pensa, o pensamento é instantâneo, não é você que decide pensar. Por que ter culpa de uma coisa que você não decidiu? Tá? Mas o Pedrão... Tá? Mas o Pedrão, veja bem, o Pedrão é nosso inimigo, a gente precisa dos padrões. Todo o nosso castelo de Legos, né? A gente precisa de algum lugar para pisar, algum lugar para se segurar. Não dá para andar de ônibus sem o caninho lá, né? Ainda mais como dirigem os motoristas. O Pedrão é um segurança de celebridade. Tá?
que vai tentar evitar que você faça bobagem. Mas ele está pensando no seu bem-estar. E o que é bobagem para ele é um conceito bastante subjetivo. Tá? Então o Pedrão é aquele que é responsável por cuidar de você, dentro dos padrões. Você quer se divertir, né? Você quer... E ele fala, não, peraí, nós não vamos entrar ali, porque ali é perigoso. Nós não vamos fazer isso, porque isso aqui... Não. Né? E o Pedrão está a serviço da opinião dos outros. O Pedrão é muito... Ele que fala assim, olha, os outros vão achar, olha o que os outros vão pensar. Não faz isso, não veste essa roupa, pelo amor de Deus. Não faz esse cabelo. Não diz isso, né, numa reunião. Não fala isso, fica quieto. Aí alguém fala, todo mundo fala, oh, legal, mas eu pensei isso. Não acontece isso? Você não fala uma coisa que você tem medo do que vão pensar. Alguém fala e a pessoa é parabéns a você, e você quer parabéns a você para você também, mas você não teve coragem de falar, e depois fica feio, né? Porque você fala, mas eu pensei nisso, eu não quis falar. Claro. E existe só um lugar no universo, no tudo, onde nós somos nós mesmos. Sabe onde é? Com a porta trancada. Tá? Porque a porta aberta é um perigo. Por que o banheiro? O banheiro é um lugar onde você... Eu, por exemplo, eu canto, a Bárbara Streisand, põe uma touca na cabeça, pego a escova, que eu não uso, pego a escova dela e fico... saio do banheiro, assim, professor, né? Bom, satisfação. Dentro do banheiro você é você. Você pensa o que você quiser, você fala o que você quiser, você canta o que você quiser, você fica fazendo mise-en-scène na frente do espelho. Vai fazer isso no Big Brother, você sabe que tem câmeras olhando para você. Aí você não vai fazer. A questão da criatividade é que na hora de criar, o Pedrão usa toda todo o seu poder de bloqueio na hora que a gente vai criar. E quando o Pedrão usa o seu bloqueio, como diria o Chapolin Colorado, e agora? Quem poderá nos defender do poder do Pedrão? São MacGyver. São MacGyver é o santo protetor da criatividade das virgens. São MacGyver pega um clips, um elástico e um chiclete e faz uma bomba. Com que ele tem a mão ali, né? Ele é o santo protetor da criatividade. Tá? Então, uma das coisas importantes para a gente fazer no nosso dia a dia, para aumentar a nossa capacidade criativa, é rezar para São MacGyver. Vocês são religiosos? Eu rezo todo dia para São MacGyver. Tem uma reza, se vocês quiserem me acompanhar aqui. Prece para São MacGyver. Vocês querem repetir comigo? São MacGyver que está no cérebro. Estimulai os nossos neurônios. Tire a voz do meu Pedrão. Para eu poder criar à vontade. Com os pés na terra e a mente no céu. Parabéns a você nos dai hoje. Perdoai-nos os nossos padrões, assim como perdoamos os castelos de Lego diferentes do nosso. Não nos deixei preocupar com a opinião dos outros, mas livrai-nos da dor. Depois, no final, a gente tem um santinho do São MacGyver aí, para distribuir com a reza que tem atrás. Por que está no final, livrai-nos da dor? Isso é minha visão, né? De outras pessoas também. Tem um cara que falou que a vida é uma ópera maravilhosa, só que dói. Tá? Um cara chamado Joseph Campbell. A vida é muito legal, só que dói. Não tem como não doer. Se a gente está toda hora tendo que se adaptar, se está toda hora quebrando padrões, não existe esse lugar que a gente fantasia que vai chegar um dia que a gente não vai ter problemas, que a gente não vai ter preocupações, que as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer. Não existe esse lugar. É só você pensar assim, eu queria ter muito dinheiro. Pensa no Ike Batista. O Ike Batista não tem problema. Ele tem um Thor Batista. A ex-mulher dele transou com o bombeiro. Então assim, aí tem um dia que a bolsa
Sabe, os concorrentes da empresa dele que fazem alguma coisa, ele fica, não existe esse lugar onde você não vai sentir dor. Tá? Então, a inteligência criativa, que é essa filosofia, ela pressupõe que você tem maneiras de amenizar a dor, evitar a dor desnecessária, entender que tudo é padrão, portanto não precisa levar a ferro e fogo o que acontece, não precisa levar a ferro e fogo o que você acha que é a opinião dos outros, não precisa levar a ferro e fogo as coisas que a vida te traz, nem para o bem nem para o mal, são só padrões. Tá? O que para muita gente, a gente mora numa casa e o dia que acaba a luz a gente fica de mau humor. Tem gente que mora em lugar que não tem luz. Não é para você ficar também, coitado, não é o coitado, mas assim, é você entender que tem gente que vive bem com coisas que você não tem. Isso significa que são padrões. Você botou um padrão na sua cabeça que te faz viver bem, você precisa ter X, Y, Z. Você pode viver bem. Basta você ter uma visão de que, como o certo e errado são subjetivos, basta você olhar o copo cheio e o copo vazio, sabe aquela história? O cara olha a metade do copo, o otimista fala assim, que bom, ainda tem meio copo de água. O pessimista olha e fala, pô, está acabando a água, está na metade. O copo é o mesmo, a quantidade de água é a mesma, só que um vai receber um parabéns a você, outro vai receber um idiota. O que você escolhe? A escolha é sua, não é do copo, não é da água. É você que vai escolher. A visão que você vai ter das coisas. Isso é só um padrão. Eu acho que isso é ruim, mas eu preciso pensar por que eu acho que isso é ruim. Será que é ruim mesmo? Quem falou que o que a gente programou para a gente mesmo é o melhor que pode acontecer com a gente? Quem falou que essa coisa que está acontecendo que a gente não esperava não é melhor? Ah, mas eu estou sofrendo muito. Mas talvez esse sofrimento te leve a algum lugar melhor para frente. Pode ser que não, pode ser que sim. E o analgésico mais poderoso que existe é aceitar a necessidade de adaptação. É isso que eu falei assim, não existe analgésico mais poderoso, não adianta tomar remédio antidepressivo, a não ser que tenha depressão. Mas assim, o analgésico para a dor da vida é você entender que você precisa se adaptar. E que as coisas vão acontecer, você querendo ou não. E que não são necessariamente para te punir ou para te sacanear. É assim. É difícil a gente absorver isso e levar na prática, mas se eu observar friamente, é isso que acontece. E como fazer? Eu acho que aprender a utilizar a criatividade como ferramenta de sobrevivência e transformação. Esse é o meu método. Como que eu faço para lidar com as minhas dores? Eu uso a criatividade como essa ferramenta. Botar o Pedrão para dormir. De vez em quando, não o tempo todo, você precisa do padrão, precisa do Pedrão, tá? Mas de vez em quando bota ele para dormir, de vez em quando faz uma coisa e pensa coisas que não são, né? Ou seja, desenvolva a sua inteligência criativa. Quem quiser escrever para mim, escreve para a fabulosa fábrica de ideias do Dr. Carneiro, @hotmail.com. Quem não tiver memória, tem caneta, pode escrever para henriquescló.org, tem o Twitter no meu nome, tem o Facebook Instituto Henrique Scló, e meu site é henriquescló.org. Muito obrigado.